A paz do Senhor, meus amados. Uma satisfação poder mais uma vez cooperar com os irmãos neste projeto Pão Diário. E desde já agradeço a oportunidade a mim concedida. Meus irmãos, eu quero ler um versículo na palavra de Deus e devo repetir outros, devo falar outros. Um que eu já até coloquei no grupo aí como uma figura, né, um memezinho. Está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que diz assim: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Meus irmãos, eu vou bater mais uma vez num tema que eu já falei antes, sobre os últimos dias, que eu considero que nós já estamos, né? Entramos na era apocalíptica, no período em que o Senhor Jesus chama de princípio das dores. Talvez aqui no Brasil, devido a várias circunstâncias, né? Tanto espirituais como regional, né? Ainda estamos usufruindo de algum conforto. No entanto, isso em outros países, e principalmente entre aqueles que são inimigos do Evangelho, como é o caso da China, que já começou a destruir templos, né, e proibindo os cultos, agora eles estão tentando transferir ou transportar todo esse sistema para o nosso país. Isso significa o princípio das dores, na minha visão, tá? Na minha visão. E eu quero focar as minhas mensagens, pelo menos neste momento em que o Senhor nos traz esta revelação, né, essa inspiração, de preparar os irmãos, tá? De estarem prontos para passar por dificuldades, por situações difíceis, porque assim o Senhor previu na sua palavra, né? No capítulo 24 de Apocalipse, melhor, de Mateus, chamado Apocalipse de Cristo, nós vimos uma preocupação dos apóstolos em perguntar ao Senhor quando seria, né, os fins dos tempos, né? E o Senhor transcreveu para eles alguns sinais, né? E disse a eles: olha, quando vocês virem essas coisas acontecerem, levanta a cabeça para o céu, porque breve está a vossa redenção, em breve está a vossa redenção. Então, meus irmãos, focado neste versículo que eu trago nesta tarde, né? Já estamos quase às 14 horas do dia 4, né, de maio. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. A tendência, meus irmãos, profética, né, revelado pela palavra de Deus, é que aconteçam mais coisas piores do que essa que está acontecendo agora, que é essa pandemia. Ou seja, vai se iniciar, com certeza, isso é só uma questão de tempo, uma perseguição muito mais acirrada à Igreja do Senhor Jesus, né? Enquanto nós estivermos, né, com este movimento no Brasil, lutando contra o comunismo, que hoje traz uma conotação teórica diferenciada, né, para enganar aqueles que não buscam o conhecimento, chamado de progressistas. Então, eles estão disfarçados com esse nome, mas nós sabemos, quem está atento, quem está acompanhando a política, né, entende bem o que é isso. Então, eles estão programando, meus irmãos, todos esses acontecimentos que estão profetizados, estão revelados na palavra de Deus, vão acontecer justamente envolvendo esse âmbito político do mundo todo, não apenas do Brasil. E a China está vindo aí, né, tomando conta de todos os espaços, né, porque tem um capital avantajado sobre os demais países, né, as demais nações, e vem aí implantando sorrateiramente a sua administração para dar base para o governo do anticristo. Então,
alguns teólogos divergem nessa concepção de entendimento das revelações proféticas com relação aos últimos dias. Alguns acham que a igreja não vai passar pela grande tribulação, outros acham que a igreja vai passar pela grande tribulação, outros acham que ela não vai chegar a esse momento. Mas se a gente lembrar um pouquinho do que aconteceu com o povo de Israel no Egito, a gente vai ver que enquanto José estava vivo, né, e os seus filhos, a sua descendência também estavam vivos, né, substituindo o seu pai na cadeia hierárquica, né, o povo de Israel estava num relativo conforto, né, porque ali os filhos de José não era nada mais, nada menos do que neto do faraó. Então, assim, eles passaram um momento, né, os 400 anos, digamos aí 200 anos, 200 e poucos anos, em relativa paz, tranquilidade, porque ainda se respirava um pouco das lembranças do grande governador que foi José. Depois, passados, né, chegando à terceira geração, aí os filhos de José já tinham partido também, né, da terceira para a quarta geração, aí, ó, o sofrimento aumentou, não é? E a humilhação, a perseguição ao povo de Deus, até que Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito. E os irmãos lembram que o Senhor disse assim: eu ouvi o clamor do meu povo e desci para livrá-los. Então este clamor do povo de Israel eu transfiro também para o momento do fim, para o período da graça, o período da igreja. A igreja está entrando no princípio das dores, né, esse sofrimento todo agora, né, fechando as portas dos templos, e a tendência é acabar, tá? Do jeito que a China está fazendo lá, o governo chinês, né? O Partido Comunista Chinês é inimigo do Evangelho, assim como o cristianismo também é inimigo do comunismo. Então, o que a gente deve fazer, meus irmãos, neste momento? Estar pronto, preparado para o que der e vier. E isso não se consegue de qualquer forma, senão com jejum e oração, concentração na palavra de Deus, certo? Apesar de a gente não estar reunido, né, como a gente gostava de se reunir, isso traz até uma certa saudade, né, no nosso coração de estarmos juntos, mas precisamos estar atentos a todas estas coisas. Já passei do tempo. Meus irmãos, então fica aqui mais uma vez este alerta, tá? Estejam prontos, preparados, digam, eu finalizo com as palavras de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, não haja vaca no curral, as ovelhas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Que seja esse o nosso lema, meus irmãos: adorar a Deus, não apenas na bonança, mas também no sofrimento, e aguardar a vinda gloriosa do nosso libertador, que é o nosso amado e querido Jesus. E fiquem todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo.